Olá, tudo bem? Neste vídeo, iremos estudar sobre os fundamentos da contabilidade de custos. A contabilidade de custos é um dos temas mais relevantes quando se trata de uma boa organização da gestão financeira de uma empresa. Por isso, é preciso entender como ela funciona e como esse processo pode ser útil para o crescimento dos negócios. É preciso também saber que o gestor deve ter uma visão globalizada e clara de todos os elementos e processos de saída que compõem o custo de seus produtos ou serviços prestados e comparar com as entradas para, assim, administrar melhor a saúde financeira da empresa. Podemos dizer que a contabilidade de custos, portanto, serve para avaliar minuciosamente todas as possibilidades de uma empresa, a partir da sua operação e garantir que as tomadas de decisões sejam sempre voltadas para o crescimento e melhores práticas. A contabilidade de custos originou-se da contabilidade financeira, em uma necessidade de melhorar os cálculos voltados para a produção industrial. Durante a Revolução Industrial, buscava-se um objetivo de alcançar os meios de melhor entender e estimar os custos com a transformação do produto. Antes da Revolução, não tinha essa necessidade, pois a comercialização dos produtos era fabricada de forma própria pelos artesãos, famílias, normalmente feitos em suas próprias residências, no objetivo apenas de subsistência e sobrevivência, não para fins lucrativos. Muito diferente de hoje em dia, onde a contabilidade de custos tem um papel fundamental nas empresas, principalmente nas indústrias, as quais buscam cada vez mais uma forma de melhor desenvolver suas atividades, reduzindo custos e aumentando os lucros. Antes de nos aprofundarmos ainda mais na contabilidade de custos, vamos entender alguns conceitos. Gasto é o esforço da indústria para pagar os investimentos, despesas, custos, ou seja, é um amplo conceito que engloba gastos financeiros ou não financeiros. Investimento são gastos efetuados em ativos ou despesas em função da vida útil ou de benefícios futuros. Custo é o gasto efetuado a bem ou serviço utilizado na produção de bens ou serviços. Despesa é o gasto para obtenção de receita, tanto na área administrativa ou comercial. Custo dos produtos depois de totalmente produzidos. Perdas. Um gasto involuntário e anormal que ocorre sem intenção de obtenção de receita. Desperdício. É um gasto por alguns aspectos de falha humana, como ociosidade, falta de atenção, falta de planejamento. Com esses conceitos, podemos entender melhor o assunto e assim ficar ainda mais por dentro. Quanto ao item mais valioso da contabilidade de custos, que é o produto, precisamos deixar bem claro sua diferenciação quanto à produção. O produto se subdivide em custo direto ou indireto, enquanto a produção se subdivide em fixo ou variável. Ainda quanto ao produto, está relacionado ao bem, ou seja, o custo será atribuído ao bem, seja ele tangível ou intangível. Portanto, quando o custo tiver ligação com o produto, deve-se classificá-lo como direto ou indireto. Veremos na classificação abaixo. De forma resumida, a classificação do produto direto e indireto é a classificação da produção variável ou fixa. São exemplos de custos diretos: matéria-prima, mão de obra direta, embalagens, e são exemplos de custos indiretos: mão de obra indireta, depreciação de máquinas, aluguel, energia, seguro de equipamentos e outros. O responsável pela produção sabe quanto e quais de determinado insumo foram utilizados para a produção de determinado bem ou serviço. Desta forma, são valores que podem ser alocados de forma direta e objetiva, pois há um padrão, um esquema montado para determinada atividade, sendo este o custeio direto. No custeio indireto, o responsável não sabe quanto ao certo vai gastar com cada produto ou serviço. Desta forma, é utilizado o rateio para atribuição dos custos. O rateio nada mais é que a divisão proporcional dos custos. Neste caso, o custo indireto é rateado, parte é que se refere à produção e parte que se refere à administração, como a energia elétrica de uma empresa, por exemplo, que todos os meses há gasto de energia, porém, não só a área de produção utiliza dessa energia, mas a administração, a cozinha, o armazém, entre outros setores. Quanto à produção, que é o processo de criar o produto,
precisamos entender como o custo se comporta frente à produção e não ao bem. Logo, precisa-se saber se o custo é variável, ou seja, se muda conforme é produzido, ou se permanece constante, ou seja, fixo, em relação à quantidade produzida. No custo variável, o valor total variável final é proporcional à quantidade produzida. Assim, quanto mais produzir, mais terá de custo variável no final. Já o custo fixo, como o próprio nome já diz, ele não muda conforme produz. Ao contrário do variável, se muito produzir ou pouco produzir, os custos fixos serão os mesmos. Vale ressaltar que quando se tratar de custo unitário, o custo variável unitário é fixo e o custo fixo unitário é variável. E para você que está prestando faculdade e está com alguma dificuldade em entender o assunto de custos, guarde as seguintes relações. Teremos agora um decoreba. Quanto maior a quantidade produzida, maior será o custo variável total. Quanto menor a quantidade produzida, menor será o custo variável total. O custo variável unitário será o mesmo valor em ambos os casos acima. Quanto maior a quantidade produzida, menor será o custo fixo unitário, apropriado em cada unidade. Quanto menor a quantidade produzida, maior será o custo fixo unitário apropriado em cada unidade. O custo fixo total será o mesmo valor em ambos os casos acima. E para você que acha que a contabilidade de custos está aplicada somente no setor industrial, no setor produtivo de uma empresa, você está muito enganado, pois a contabilidade de custos pode ter relação com todos os outros setores, como podemos ver na figura abaixo. A contabilidade de custos é um assunto em que pode ser dividida em vários setores, em várias classificações. Portanto, podemos classificar ainda quanto à sua análise, planejamento e controle. Podemos classificá-las em custo real, custo padrão, custo estimado e custo orçamentário. Ainda sobre classificação, podem se dividir também em setores, assim como ele age nas empresas. Então, os custos possuem métodos de definir os seus preços, o que é um dos fatores mais importantes. Os métodos de custeio do preço unitário são gerenciadores destes que trabalham em cima da mercadoria, em um cálculo inteligente e preciso para poder chegar no lucro, deduzindo todos os gastos para chegar no produto final. Com isso, listamos alguns dos métodos mais importantes da contabilidade de custos para não passar em branco. Você pode encontrar na contabilidade de custos um método de custeio variável. De forma resumida, este método separa os custos variáveis e fixos para definição do preço de venda, ou seja, somente os custos que variam conforme a produção são considerados para chegar no custo unitário. No método de por absorção, um dos mais empregados nas empresas, por ser o mais intuitivo e que mais atende aos princípios contábeis da legislação, absorve todos, tanto os fixos quanto os variáveis, para a formação do custo unitário, sendo muito importante separar bem os custos das despesas. E por fim temos o método de custeio ABC. Este é o método mais complexo e mais completo, pois de forma resumida ele rastreia todos os custos das atividades da empresa e trata de verificar como estes custos e despesas estão ligados à receita gerada a partir do produto final. E para finalizar, vou mostrar como era feita a nossa DRE, a demonstração do resultado do exercício antes da Revolução Industrial, onde utilizava-se com base na contabilidade financeira, onde na época as transações de compras e vendas eram efetuadas sempre à vista. Os custos da mercadoria eram feitos de forma básica, apurando o quanto possuía de estoque inicial, adicionando as compras do período e comparando com o que restava no estoque na seguinte forma. Havia apenas o estoque inicial, as compras do período e a diferença do estoque final, tendo o resultado do custo da mercadoria vendida. E até nos dias atuais temos a nossa clássica DRE, onde temos as nossas vendas líquidas, deduzidos de alguns custos, o estoque inicial, compras e estoques finais, o lucro bruto, deduzido das despesas comerciais, administrativas e financeiras, e o resultado antes do imposto de renda. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e este foi mais um clássico vídeo sobre os fundamentos da contabilidade de custos.